Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Produção Estilo do Corpo Freudiano Núcleo de São Paulo. Coordenação Amanda Rizzo e Daniel Hammer Heusmann. Psicanalistas, membros do Corpo Freudiano. Um dispositivo de transmissão da psicanálise a partir de apresentações de criações analíticas, cujo objetivo é debater o lugar do analista-produtor em sua posição de sujeito e a partir de seu estilo singular. Hoje nós teremos como convidada a psicanalista Julieta Jerusalinski, que é especialista em clínica de bebês, mestre e doutora em psicologia clínica e professora no COGEAI da PUC, e também no curso de estimulação precoce em clínica transdisciplinar do bebê do Instituto Travessias da Infância do Centro Lídia Coriati, São Paulo. Também é membro da Clínica Interdisciplinar Mário Spinelli e da Rede BBBB. Para conversar com Julieta, nós teremos aqui Daniel Heusmann, psicólogo e mestre em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. Daniel trabalha como professor e supervisor universitário e em consultório particular. É membro do Corpo Freudiano de São Paulo e associado à Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Em 2017, publicou A Obesidade Não Toda, ou Quando a Gordura Fala, pela editora Escuta de São Paulo. Agora, com vocês juntos, Julieta Jerusalinski e Daniel Heusmann. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, Julieta. Agradeço muito que você tenha aceitado o nosso convite aqui do Corpo Freudiano São Paulo. É um prazer imenso estar com você. É uma das atuais grandes representantes da clínica psicanalítica com bebês e crianças, né? Que estuda e intervém aí no campo das patologias graves da infância, do desenvolvimento e estruturação psíquica, né? Um momento muito crucial da história da humanidade que estamos vivendo hoje, o caos pandêmico, traz à tona uma série de questões éticas e sanitárias a nível mundial e justamente agora é um momento de articulação desse momento que clama por cuidados, né, e atenção básica através da psicanálise, ou seja, que leitura e contribuição à psicanálise poderia dar, né, à clínica com bebês, né, a estruturação subjetiva num momento tão inicial aí do sujeito, né? Então, com a palavra Julieta, eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, Daniel, pelas tuas palavras. Obrigada aos colegas do Corpo Freudiano que me fizeram esse convite, aqueles que também estão nos assistindo e tentando atravessar junto com a gente essa tentativa de produzir encontros pelo meio virtual, que não é fácil, com todos os obstáculos técnicos que isso causa, mas é justamente um esforço de que possamos manter viva a interlocução, apesar de estarmos em um momento de quarentena e de isolamento social, já que se torna imprescindível que a gente pense que rumo vai tomar diante dessa encruzilhada que se apresenta para a humanidade. E, numa encruzilhada da humanidade, a psicanálise também fica convocada aí a pensar. Desde o início, Freud pensava
nas questões que têm a ver com o laço social. Em relação às crianças, particularmente, nos disse que, pensando numa criança de 100, 120 anos atrás, que quem sabe uma educação menos repressora fosse capaz de produzir adultos menos neuróticos. Se a gente atualizasse essa questão para a contemporaneidade, qual seria a pergunta crucial em relação à infância? Ouso dizer que seria, quem sabe, com o acompanhamento do desenvolvimento, capaz de considerar também a estruturação psíquica, a gente viesse a ter uma infância menos psicopatologizada e medicalizada. Penso que esse é um desafio que cuidar das crianças do nosso tempo nos convoca a pensar. E por isso agradeço o convite dos colegas do Corpo Freudiano, que me chega através do Daniel, através da Amanda e através do Mário Eduardo, que passou por aqui para nos desejar uma boa atividade. Então, faz todo sentido que no meio dessa pandemia a gente se ocupe sim de pensar a questão do risco psíquico em bebês. A gente pensou nessa atividade o ano passado, para que ela acontecesse de uma maneira presencial. Tentamos nos adequar ao meio virtual para sustentar essa interlocução, porque, vejam, justamente é um momento no qual está se discutindo a importância crucial que tem o acesso universal à saúde. A gente vem vindo de um projeto econômico nacional, mas também global, que vem produzindo uma diminuição do estado do bem-estar social, e isso se revelou um mau negócio. Estou aqui sendo irônica, porque, evidentemente, para aqueles que trabalhamos em saúde, a questão de criar condições para a saúde psíquica e orgânica de alguém é uma questão ética. Ela vem primeiro. A gente entende que a economia ela tem que zelar por esse estado do bem-estar social. Mas a gente está vivendo uma condição em que um pequeno vírus derruba todo o sistema econômico mundial, nos revelando a importância que tem o cuidado. Porque se um vírus é em si um fenômeno natural e imprevisível, a gente não tem como se precaver dele, a gente sim tem uma série de medidas sanitárias que a gente pode fazer para que o impacto dele seja menor e para que as pessoas tenham muito melhores condições para enfrentar. Aí é que se coloca na ordem do dia uma segunda questão central que se cruza com o nosso tema, que é o tema da prevenção. Fazer prevenção é uma questão ética. Ou seja, haver condições possíveis para que as pessoas não adoeçam. E isso também se coloca em termos de saúde mental. A psicanálise tem importantes contribuições e tem feito importantíssimas contribuições no campo do desenvolvimento infantil, como uma forma de contribuir para que as crianças não adoeçam também psiquicamente. E, nesse sentido, a gente encontra que a gente está vivendo, além de uma pandemia de Covid-19, a gente vem vivendo uma pandemia de psicopatologização da infância. As crianças da contemporaneidade, cada vez mais cedo, têm recebido uma série de denominações
titulações de transtornos para os sofrimentos que elas apresentam. Por isso que está na ordem do dia a gente se perguntar se, quem sabe, um acompanhamento do desenvolvimento mais permeado por fatores que apostem na estruturação psíquica de um bebê na relação com o outro, não seria capaz de produzir uma infância menos psicopatologizada e medicalizada. É nessa direção que se convoca, que se pensa a interlocução de hoje. Então, bom, vejam, nós temos 3 programas, a gente vinha aí dizendo, para os que estavam acompanhando ao vivo a nossa interlocução, nós temos 3 programas que são programas de prevenção para a infância. A vacinação, a carteira de vacinação, o programa de aleitamento materno e o programa de acompanhamento do desenvolvimento. Esse programa de acompanhamento do desenvolvimento diz respeito a consultas regulares que um bebê vai tendo no início da vida, com 10 dias, depois mensal, depois isso passa a ser bimensal, depois, quando esse bebê tem mais do que 1 ano e meio, há um maior espaçamento dessas consultas, até que chegue a ser semestral e anual. São consultas que não são consultas de emergência, não são aquelas consultas que se fazem levando um bebê no posto porque ele está com uma febre ou com um mal-estar qualquer. São consultas para verificar como vem acontecendo o desenvolvimento de um bebezinho. Nessas consultas, se cuida de acompanhar como está acontecendo o crescimento de um bebê, se lançam os dados do bebê, o perímetro cefálico, o peso, a estatura, em gráficos que nos informam se o bebê está ou não crescendo bem, porque se isso estiver fora das curvas esperadas, isso é um indicador ou de que essa criança não está tendo um aporte nutricional adequado ou de que ela tem alguma patologia. Para além do crescimento, que é mensurável, digamos que é o mais fácil de extrair, nós temos o que seja a maturação, ou seja, pela produção espontânea desse bebê e por algumas, então, intervenções que um agente de saúde realiza, se vai tendo informações acerca de como vem acontecendo a maturação desse bebê, ou seja, o completamento das estruturas anatomofisiológicas para que elas exerçam a sua função. Então, vai acontecendo uma maturação visual, uma maturação auditiva, uma maturação motora, que tem uma legalidade céfalo-caudal e próximo-distal. Por isso que primeiro o bebê segura o pescoço, depois o tronco, e somente depois, mais tarde, ele vai poder ter um domínio voluntário das pernas. Então, há uma série de indicadores que vão informando se a maturação vem acontecendo bem. Esse programa de acompanhamento do desenvolvimento, ele tem um instrumento que é a caderneta da criança. Mas quando a gente olha a caderneta da criança, a gente percebe que grande parte dela são gráficos de crescimento. Há alguns elementos relativos à maturação, mas no que diga respeito à estruturação psíquica, a gente tem pouco e nada. Assim como na formação de profissionais que realizam o acompanhamento do desenvolvimento de um bebê, é nula a informação acerca de como vai acontecendo a estruturação psíquica. Claro, há pediatras, há enfermeiros que vão atrás disso, mas é por uma inquietude desses profissionais. Isso não faz parte, de maneira ampla, da formação acadêmica desses profissionais. E é algo no qual, sim, a gente, então, tem a contribuir. Ou seja, a psicanálise que
há bastante tempo realiza contribuições contundentes ao campo dos problemas do desenvolvimento infantil, tem como tornar transmissível para os profissionais que intervêm com todo e qualquer bebê alguns critérios que informem acerca de como vem acontecendo essa estruturação psíquica. Isso é importante, porque para que a gente pense em qualquer aquisição do desenvolvimento que um bebê venha a ter, sejam eles as conquistas psicomotoras, sejam eles as conquistas de fala, todas as conquistas que um bebê faz, elas, por um lado, dependem de um equipamento neuromotor que lhe dê condições para fazer uma aquisição. Por isso, por exemplo, não tem como a gente pedir um controle esfinteriano de um bebê de 1 aninho de idade. Ele não tem condições neuroanatômicas para realizar esse controle. Mas também não é porque alguém tem entre 2 e 3 anos que esse controle acontece automaticamente. As aquisições que fazem parte do desenvolvimento dependem da maturação, mas também dependem profundamente das experiências de vida que vão estruturando um bebê na relação com o outro. E é por isso que a gente precisa fazer notar que o desenvolvimento ele não é autônomo, ele está atrelado à estruturação psíquica que esse bebê vai tendo ao longo da sua vida na relação com o outro. Vejam, aqui vai se revelando uma interlocução muito interessante, uma discussão transdisciplinar, uma discussão interdisciplinar entre o que seja o que a neurobiologia tem revelado, por exemplo, a partir das descobertas do Kandel sobre a plasticidade neuronal, fica em relevo que nós não nascemos com o nosso organismo pronto. O nosso cérebro, para se formar, depende das experiências de vida. Assim como, em psicanálise, também a gente se encontra com o fato de que a estrutura psíquica não está decidida na infância. Quem alguém irá se tornar depende do que vá acontecendo na mais tenra infância. Isso coloca em relevo a importância de que a gente crie as melhores condições que sejam possíveis para que uma criança venha a se estruturar. Há vários colegas que pensam nessa mesma direção, a psicanálise, a ideia de que a estrutura psíquica não está decidida na infância. Temos, por exemplo, o texto do Alfredo Jerusalinski, de Psicose e Autismo na Infância, uma questão de linguagem, de 1993, posterior. Reproduzir inscrições psíquicas nunca é maior do que precisamente nos anos de infância. Isso nos coloca num compromisso de não deixar que um bebê que esteja em sofrimento permaneça nesse sofrimento. E é aqui que há anos que receberam, por exemplo, diagnósticos de transtorno do espectro autístico, entre outros, da maior gravidade, e que nos dizem que fazem regularmente o acompanhamento desses bebês profissionais dos pais. Isso não é por maldade, nem por negligência, está correndo bem. Então, a gente tem testemunhado um verdadeiro mal. Bebês que estão em sofrimento, eles são mantidos numa condição de invisibilidade. Eles são mantidos à margem das redes de tratamento, até que esse sofrimento assuma dos critérios, por exemplo, do DSM. Bom, é aí que, então, esse sofrimento ele passa a ser visível em tratamento. E depois, em consultas de 10 ou 15 minutos, eles vai se encontrando com uma verdadeira na infância. Quando o que a gente deveria fazer é uma lógica preventiva, algo que faz parte da saúde pública de maneira geral. Quando se fala de prevenção de saúde pública, existem 4 níveis de prevenção.
Primeiro, o que é criar condições salutares em termos de saúde? Que os pais que cuidam de um bebê, quando a gente consegue dizer isso no plural, porque a grande realidade é que muitas vezes um bebê tem sido cuidado por um. Né? Então, criar condições salutares é possibilitar que um pai ou uma mãe, aquele que cuida de um bebê, seja pai ou mãe biológico ou não, seja escutado e amparado nas preocupações, no diálogo com esses pais, certas produções que precisam acontecer. Por exemplo, que se olhe para o bebê, que haja troca de olhar bebê por um compartilhamento lúdico. Bom, esses são critérios que vão ajudando os pais a entenderem o que é questões biológicas, de higiene, de uma alimentação nutricional adequada. Bom, são também aspectos que têm a ver com uma estruturação que faça com que esse bebê entre em relação com o outro de uma maneira prazerosa. Isso é decisivo. Principalmente porque a gente aqui tem a importante contribuição da psicanálise que nos aponta como os hábitos de alimentação, os hábitos de sono, eles não são hábitos naturais. Eles dependem de uma troca de prazer com o outro. E a gente tem vivido tempos em que muitas vezes se quer que é uma pergunta central. Porque senão a gente depois vai se encontrando com que quando essas questões dos pais não são escutadas e os pais não se sentem amparados, a gente acaba caindo em transtornos, às vezes transtornos muito maiores, como é o transtorno do espectro autista, às vezes em transtornos do sono, transtornos alimentares, porque tem algo da sustentação do prazer na relação desse bebê com o outro que não vem acontecendo. Então, saúde. É isso que, por exemplo, um importante instrumento, tal como o IRD, Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil, uma pesquisa feita por mais de 250 pesquisadores no Brasil, profissionais da saúde e da educação. Há ainda um segundo nível de prevenção. Aqui eu fiquei muito surpresa lendo isso, um subclínico. Por exemplo, antes de que alguém tenha uma doença de diabetes, o que primeiro pode se verificar através de exames de sangue do quadro psicopatológico, o primeiro que a gente encontra é que algo que deveria ter se inscrito, que deveria estar acontecendo, não aconteceu. Então, se em vez de mirar em tentar fazer com que bebês encaixem nos 3 anos, a gente mira em conhecer muito bem e tornar... Então, a gente levanta um alerta de risco quando algo que diz respeito à chance de intervir num estágio subclínico. A gente tem a chance de intervir, favorecendo a estruturação desse bebê. Em muitos casos, a gente se encontra com bebês que têm dificuldades importantes no laço com o outro e que isso se resolve. Isso encontra o seu curso e não chega a se produzir um quadro, ainda que essa criança venha a ter uma evolução dentro de um determinado quadro, pela grande permeabilidade a inscrições psíquicas e pela plasticidade de prevenção, que diz respeito a quando a gente já se... seja, por exemplo, uma criança que tem um problema orgânico de base, tem um quadro psicopatológico ou orgânico decidido, a nossa intervenção não vai apagar essa, não se produzam danos ainda maiores para ela. Em relação à síndrome de Down, por exemplo, a gente tem uma importante... Quando há 40, 50 anos atrás se descobriu que a causa genética do autismo era a trissomia, a causa genética da síndrome de Down era a trissomia do par 21, muitos pesquisadores tentaram descobrir se ali também estaria associada uma causa possível genética para o autismo, porque tinha muitas crianças com síndrome de Down que tinham uma condição autística.
Anos depois, cai bastante, vertiginosamente, a curva de incidência de autismo na síndrome de Down. A trissomia do par 21 continua a mesma, mas mudou o lugar social que se dá para essas crianças. Então, isso nos mostra que há muito por se fazer, mesmo com uma criança que já tem um quadro patológico decidido. O lugar que a gente dá para ela, o que a gente lhe propõe, é decisivo em termos de fazer com que as limitações que um determinado quadro patológico produz se reduzam ao mínimo possível. Há um quarto ponto no que diga respeito à prevenção, e que ela é uma prevenção quaternária. Quando se descobre que o excesso de intervencionismo pode produzir mais danos ainda. E é aqui que, no que se diz respeito à clínica de bebês, a gente se encontra com a importante prática de uma clínica de estimulação precoce atravessada pela psicanálise, que preconiza que somos os terapeutas que intervimos com um bebê, aqueles que devemos ampliar a nossa formação, para que um pequeno bebê ele não seja submetido a múltiplos tratamentos, em um momento em que ele ainda sequer sabe quem ele é e ainda sequer se apropriou do seu corpo. É uma iatrogenia, expor um bebê a 5 ou 6 tratamentos simultâneos. Isso tem um efeito desorganizador, desagregador para o bebê e também para os pais, que muitas vezes correm desesperados, como o coelho de Alice, no País das Maravilhas, de tratamento em tratamento, mas já não sabem mais qual é a direção simbólica que articula a sua relação com o seu bebê. Então, vejam quantas questões pertinentes a gente tem por discutir, para propor em termos de saúde, no sentido de produzir um atendimento à primeiríssima infância que articule o desenvolvimento de um bebê, sim, ao crescimento e à maturação, mas que se considere aí também a estruturação psíquica desse bebê, tornando transmissível aquilo que a psicanálise ensinou em relação à clínica da primeiríssima infância aos profissionais que intervêm com todo e qualquer bebê. Não se trata aqui de que os bebês tenham que passar por especialistas em estimulação precoce. Se trata de como a gente vai fazer chegar lá na ponta conhecimentos que permitem que o profissional que faz o acompanhamento de um bebê desde a saúde e a educação possa engendrar saúde psíquica, por conhecer certas produções que é imprescindível sustentar com um bebê para que ele venha se estruturar bem. Antes de que a gente deixe, então, o tempo passar numa invisibilidade e que, então, o sofrimento desse bebê só se torne visível quando já se fixou como uma determinada patologia. Então, bom, essas são algumas das ideias que, em um tempo tão breve como esse que a gente tem, a gente queria compartilhar, fazer chegar, para que a gente possa, então, inscrever uma outra forma de cuidado voltada para a primeiríssima infância, que, então, traga essa articulação interdisciplinar e transdisciplinar aos cuidados que se faz lá na ponta. É muito interessante dizer como os profissionais que intervêm com a primeiríssima infância recebem isso bem. Como essa é uma lógica extremamente compreensível para os médicos e os enfermeiros que estão lá na ponta. Eu tive a honra de coordenar um projeto de formação de 1.053 profissionais no município de São Paulo, de detecção de graves transtornos na infância, que
era para a formação dos profissionais que intervêm na rede. Quando perguntaram para os profissionais da rede pública do município de São Paulo em que áreas eles gostariam de ter maior formação, porque sentiam que tinham um déficit, eles elencaram álcool e outras drogas, elencaram família, vulnerabilidades e detecção precoce. E, realizando esses cursos, essa é uma lógica, é uma maneira de produzir, então, prevenção que é muito bem recebida pelos profissionais da área, que clamam, então, por formas de engendrar saúde, em vez de que se fechem diagnósticos precocemente. Essa é uma maneira da gente apostar na infância, de eticamente a gente sustentar o que é necessário para a estruturação de um bebê. Bom, então, essa era a ideia. Daniel, passo a palavra, devolvo a palavra a você, para que a gente pense, então, como organizar. Muito obrigado, fala super pertinente e super rica, de nenhuma maneira óbvia, mesmo eu acho que para os psicanalistas, né, são questões que a gente sempre pensa, né, na própria psicanálise não há consenso sobre essa detecção de risco precoce. Há críticos, né, em relação à análise só funcionaria anterior e depois que já está instalado o sujeito, uma estrutura, quando tem queixa, né, enfim. Então, eu queria que você pudesse tecer algum comentário sobre esse escrito. Não permite análise com psicologia de desenvolvimento, né? Essa é a minha primeira pergunta. Obrigada, Daniel. Acho que você aponta aqui algo que é crucial. Vejam, uma coisa veja uma prática da psicanálise com adultos neuróticos do Associe Livremente no Divã, que é uma prática que tem um determinado enquadre que é mais padrão, por assim dizer. No entanto, desde o início a psicanálise, ela sempre foi se implicando com as questões do sujeito do seu tempo. A psicanálise de crianças, por exemplo, tem uma longa história na intervenção dos abrigos no pós-guerra, por exemplo, cuidando de crianças que estavam ali num certo desamparo. Na contemporaneidade, é bem importante que a gente se pergunte de que maneira a criança está desamparada, porque a gente vai se encontrando com que muitas crianças, mesmo não estando em abrigos, há as que estão em abrigos, há as que estão expostas sem ter, então, adultos responsáveis ali que zelem diretamente por elas. Mas a gente vai se encontrando com uma infância extremamente solitária, com adultos que trabalham muito, e as crianças, elas têm os seus cuidados terceirizados. Muitas vezes elas passam 10 a 12 horas por dia em escolas. Eu estou falando aqui de bebezinhos a partir dos 4 ou 5 meses, quando termina a licença maternidade. E como se faz para cuidar de um bebê desde o paradigma da educação? Ou seja, é muito importante que a gente transmita para esses profissionais que cuidam de um bebê na educação que não se trata de ensinar, se trata de tomar a educação num sentido mais amplo, da transmissão simbólica, porque muitas vezes esses profissionais
dentro do ensino, eles sofrem um preconceito. Se considera que teria que ter mais formação um profissional que dá aula, um professor que dá aula no ensino médio ou no Fundo 2, menos no Fundo 1. E, bom, para cuidar de um bebê seria só xixi, cocô, naná e mamá. Muitas vezes a gente escuta isso. Quando é um momento decisivo, o mais decisivo de quem alguém irá se tornar. Da mesma maneira no acompanhamento do desenvolvimento. Então, a psicanálise, ela tem uma importante contribuição a fazer aí. Claro, a gente poderia dizer, em psicanálise, se marca muito a questão do a posteriori, do a precupe. O que isso quer dizer? Como aquilo que a gente vive não ganha uma significação no ato mesmo do acontecimento. Isso depende de como isso ele se enlaça com uma série de significações da vida da pessoa. E, então, a gente tem, às vezes, um mesmo evento que atinge cada um de uma maneira diferente. Bom, como, então, fazer uma questão de uma prevenção em saúde mental? Porque a gente não tem aqui como utilizar determinados critérios que estão à mão na roda em termos de prevenção em saúde pública. Por exemplo, se eu sei que a dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, então eu posso eliminar essa causa e evitar o dano. Na vida psíquica não funciona assim. Um mesmo acontecimento, ele pode vir a ter diferentes consequências, dependendo como isso se enlace na vida psíquica e nas significações de cada um. Por exemplo, essa mesma pandemia, a gente que atende na clínica acompanha como, para uns, isso desencadeia um ritual de limpeza, para outros, isso desencadeia um ritual obsessivo de temor da morte, para outros, uma melancolização, para outros, ou seja, esse mesmo acontecimento, as clavilhas, as patinhas lá do coronavírus se encaixam na vida psíquica de cada um, dependendo da tela simbólica que cada um tem. Isso é um exemplo do que é o a posteriori, sem dúvida. Mas também, Lacan nos fala algo muito importante. Ele nos diz que o dito primeiro faz oráculo, aforismo. Ele nos marca o valor decisivo que o início da vida tem para cada um. Vejam, um exemplo disso uma vez que uma frase começa, a significação não está dada pela primeira palavra. O sentido do que a gente diz primeiro depende do que vem depois para ter uma significação. Por isso que a gente pode começar a frase de uma maneira e depois dizer mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. Aliás, é o que muitas vezes a gente faz com um tratamento, em que algo que tinha um sentido se ressignifica na vida de alguém. Mas uma vez que a frase começou de uma maneira, isso faz diferença. Ou seja, as primeiras inscrições que tem na vida de uma criança podem se ressignificar, sim. Mas não dá na mesma como essa frase começou. Não dá para a gente dizer, peraí, começa tudo de novo, como a gente tentou fazer. Elas têm um peso oracular, um peso do início. Por isso que se coloca mais na base, início da vida, tem uma consequência tão importante na vida da criança. Então, como é que a gente pensa chegar antes? Se a gente pudesse distribuir para todo mundo uma cartilha acerca de como garantir a saúde mental de uma criança, conscientes e dependem de uma série de contingências da vida de uma criança. E um bebê é afastado da mãe na fronteira dos Estados Unidos, porque há a menor dúvida de que isso prejudica terrivelmente o devir psíquico de muitas dessas crianças, independentemente de qualquer intenção materna ou competência materna. É algo da ordem de uma
contingência. E contingências podem ser extremamente desestruturantes numa relação pais-bebês. Coisas como essas não poderiam acontecer. Essa é uma recomendação. Agora, tem muitos casos na vida de um bebê em que, aparentemente, as coisas não têm uma desorganização tão forte. Mas a gente pode ir detectando algo que não está indo bem. Algo que deveria estar acontecendo com o bebê pode não estar acontecendo. E se a gente detecta isso, e se a gente transmite esses critérios, a gente detecta isso que não está indo bem antes de que isso vire um quadro psicopatológico. Aí aparece o antes, aí aparece uma lógica preventiva. Você vai dizer, bom, mas a gente está sempre chegando tarde na festa. É verdade, porque tem algo que não estava indo bem. Mas é diferente intervir quando algo não está indo bem muito cedo, quando as chances dessas reinscrições pela plasticidade neuronal e pela permeabilidade em inscrições na relação com outros é muito maior do que a gente esperar e manter essa criança em sofrimento e só encaminhá-la quando essa criança tem todos os indicadores de um determinado quadro psicopatológico. Essa é a diferença de uma lógica preventiva. É isso que as contribuições da psicanálise ao campo dos problemas do desenvolvimento infantil pode fazer ao fazer chegar esse conhecimento lá na ponta. Isso faz muita diferença. Muda o rumo da história, da vida de muitas crianças e muitas famílias. Porque parte de outro paradigma. Que parte de um paradigma não só do conhecimento da patologia, parte do paradigma do conhecimento dos passos da estruturação. É muito mais fino, é muito mais sofisticado, mas é perfeitamente transmissível. Senão a gente forma profissionais para a doença, mas não profissionais para a saúde. Como você acha que os profissionais da saúde têm reagido ao seu trabalho, ao trabalho da sua equipe? De que maneira fazer com que a psicanálise circule mais entre as ciências da saúde, a medicina, para que ela não fique tão isolada e possa promover um bom trabalho em equipe? Como você observa isso até agora e de que maneira a gente poderia otimizar isso daqui para frente? Bem, o campo da saúde, ele está atravessado por diferentes paradigmas. Há maneiras diferentes de se pensar, mas a gente encontra uma excelente receptividade. A gente vai se encontrando com muitos depoimentos de pediatras que dizem a minha prática mudou quando eu entendi que não se trata nem de deixar uma criança à espera, nem de fechar diagnóstico para encaminhá-la. Quando passa a ser um paradigma entender que se algo que não está indo bem com um bebê, a gente pode detectar e intervir para favorecer a estruturação. Isso acontece com médicos da família, com pediatras, com enfermeiros, que têm sido extremamente receptivos a essa concepção. Assim como também profissionais do campo do ensino infantil. A gente se encontra com uma grande receptividade dos profissionais a essa lógica. E também de muitos neuropediatras e de muitos psiquiatras. Eu me lembro que numa das primeiras rodas da Rede Sampa, uma psiquiatra se levantou e disse: por favor, nos matriciem nessa direção. A gente não quer que a nossa prática seja uma lógica de ter que fechar diagnóstico para que uma criança, um bebezinho na mais tenra idade, possa ter acesso a um tratamento. No início desse projeto, que trilhou ali no ano 2018, numa das primeiras rodas, uma psiquiatra se levantou e disse isso. A gente se dá conta que
aquilo que a gente está falando faz sentido num âmbito transdisciplinar. Mas isso também implica fazer uma psicanálise que não está no alto da torre. Isso implica fazer uma psicanálise implicada com a infância do nosso tempo, implicada com os problemas que a gente se encontra com a saúde pública, porque é um sintoma de saúde pública que haja uma invisibilidade do sofrimento psíquico dos bebês e que isso só se torne visível quando já virou um grave quadro psicopatológico. Então, os profissionais eles têm sido extremamente receptivos. Vou citar aqui um trabalho do qual eu tenho muito orgulho de ter sido interlocutora, um trabalho que aconteceu em Londrina, no Paraná, num consórcio intermunicipal de saúde, o CISMEPAR, coordenado pela colega Maribel de Salles Melo, um programa pelo qual passaram mais de 5.000 bebês e mães de risco utilizando o instrumento IRD, mostrando que isso é perfeitamente aplicável em termos de saúde pública. Quando a gente consegue fazer chegar lá na ponta esses critérios e quando a gente faz, então, valer como encaminhamento o paradigma de que se algo não está bem com um bebê, a gente tem que intervir para favorecer essa estruturação, assim como se também tem uma mãe que está em sofrimento, a gente precisa dar amparo à sustentação, ao exercício da função materna, isso permite que esses quadros não se agravem. Isso é muito importante porque o exercício da função materna tampouco é uma questão de uma competência individual ou isolada. A função materna precisa de um suporte para poder acontecer. Por isso que escutar as questões, as dúvidas, as inquietações que uma mãe tem, que os pais têm, é decisivo para que a gente possa zelar pelo cuidado da criança, cuidando também de quem ela cuida. Então, por exemplo, a gente, no momento, tem um trabalho que parte desse paradigma da estrutura não decidida na infância, da questão da detecção precoce do risco psíquico para favorecer essa estruturação, na Rede Bebê, que é uma rede, então, de profissionais de diferentes lugares do Brasil. A gente tem núcleos em Vitória, Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiânia, Distrito Federal. Talvez eu esteja aqui cometendo, porque eu não estou com a lista na mão, me esquecendo de algum lugar, cidade, município ou estado, mas é toda uma rede de interlocução de profissionais que, intervindo com a primeiríssima infância, partem desse paradigma de inscrever essa lógica nos cuidados do acompanhamento do bebê. E isso tem sido transformador para muitos profissionais, porque permite que a gente faça uma prática que engendre estruturação. E não que a gente espere uma criança adoecer, que se feche um diagnóstico e que depois aplique nessa criança métodos e metodologias absolutamente atípicas, considerando que essa criança para sempre teria esse diagnóstico. Ninguém está pronto ao longo da infância, e muito menos ao longo da primeiríssima infância. Julieta, uma última pergunta. Você publicou uma coletânea, né? Você organizou uma coletânea em que você também escreve, intitulada Intoxicações Eletrônicas, né? Sim. Hoje, por ironia, de uma maneira, não sei, paradoxal, não sei como você enxerga isso, mas estamos utilizando recursos digitais de comunicação, inclusive para atendimento clínico. Você que trabalha com muitas crianças, com famílias, crianças em condições de risco psíquico, de que maneira você enxerga o atendimento online hoje
com essa população, né, de crianças, principalmente, que é a nossa pauta hoje? Ela é um impedimento, é uma ferramenta? Qual que é a sua opinião? Seria todo um outro encontro, né? Só para discutir isso, aliás, dos mais interessantes, porque tem sido um desafio para todos nós, como dar suporte para os pais que estão cuidando das crianças e estando com seus filhos 24 horas por dia. Então, vejam, em nenhum momento, e isso fica muito claro nesse livro das intoxicações eletrônicas, se trata de que a gente arme um horror ao novo. Receber um novo com horror é a pior coisa que a gente pode fazer. Mas sim, é preciso que se faça uma importantíssima reflexão acerca de qual é a lógica que predomina na utilização desses gadgets. Porque muitas vezes se tem a ilusão de que seria possível produzir uma transmissão para as crianças por meio de joguinhos, aplicativos, que tornariam a criança mais inteligente. Joguinhos de correspondências de formas, de cores, que volta e meia são vendidos com essa promessa. E como os adultos aprendemos isso tardiamente e ainda passamos trabalho, como o trabalho que a gente passou hoje, os pais muitas vezes ficam surpreendidos de que bebês tenham habilidades, estou falando aqui bebês de 24 a 36 meses, de navegar por ícones. Ao se fascinar por isso, muitas vezes se deixa de perceber que navegar por ícones é uma lógica binária. A gente vai fazendo on-off e vai indo. Quando a lógica de uma conversa ou a lógica de uma brincadeira com o outro é uma lógica em rede, ela é muito mais complexa. Porque quando a gente conversa com o outro, a gente está sujeito aos nossos próprios atos falhos e equívocos, à polissemia da linguagem e ao mal entendido do outro. Então, quantos entroncamentos tem compartilhar com o outro através de uma lógica em rede e de linguagem? Então, nesse livro, Intoxicações Eletrônicas, justamente se aborda algo que a clínica foi nos mostrando nos últimos anos, particularmente a partir dali 2013, 2014, em que todos passaram a ter acesso à internet móvel, ou seja, era muito diferente quando a gente trabalhava no escritório da casa numa CPU, do que quando a gente começa a andar com esses aparelhos aqui no bolso, essas janelas virtuais, que faz com que, então, a gente muitas vezes fique muito perto de quem está longe, mas muito longe de quem está perto. E a gente vai se encontrando com crianças que convivem com adultos que muitas vezes estão ali retirados. E isso, aliás, se coloca hoje em dia, porque um dos problemas que tem vindo aqui no confinamento é que os pais têm que cuidar de crianças, mas muitos pais também estão tendo que fazer home office, seja trabalhar em casa. Elas também ficam sós. Mas, além disso, nessa situação do confinamento, se coloca uma outra questão, que é que muitas vezes os pais se perguntam como podem entreter a criança quarentena. Pululam aí vídeos, inclusive muitos deles com coisas muito legais e muito bem intencionadas, mas como podem dar essa ilusão de que os pais teriam que fazer o home office, cuidar da casa e depois para o Bom, quando justamente a pergunta que a gente precisa se fazer nesse momento é como é compartilhar, como é conviver. E que não se trata de fazer as tarefas e depois estar criança. Se trata de como é que a gente arma um compartilhamento lúdico no nosso cotidiano. Como é que a gente pode pendurar roupa junto com a criança. Porque essas tarefas, elas não precisam
ser simplesmente esvaziadas de todo e qualquer prazer. Dá para pendurar roupa brincando de jacaré com pregador, de cadê achou com lençol. Uma criança trabalha os números quando ela tem que separar 4 garfos para pôr na mesa. As crianças pequenas podem se divertir brincando de varrer enquanto a mãe passa o pano ou enquanto o pai cozinha, batucando na panela. Se trata de como é que a gente faz um compartilhamento lúdico, algo do qual a humanidade vem estando muito inexperiente, porque a gente está vindo de uma realidade em que as crianças passam 10 horas por dia na escola e os pais trabalhando. E depois, no fim de semana, estar junto é consumir uma indústria do entretenimento. E a gente tem que pensar em outro paradigma, que é o compartilhamento lúdico, porque muitas vezes as brincadeiras mais interessantes, prazerosas, ou até as conversas mais cruciais que a gente tem na vida, a gente as tem fazendo algo que é uma atividade, a princípio, muito banal, cuidando do jardim, cozinhando ou estendendo roupa. E aqui tem algo que a humanidade tem que revisitar. Nesse momento, há um grande esforço de todos para que as aulas continuem acontecendo, e as escolas têm feito um esforço danado. Mas cada vez fica mais claro para todos que, em vez de ensinar conteúdos, o que a gente precisa é pensar na transmissão, pensar a educação como transmissão, contar as histórias da humanidade, as ficcionais e as da realidade, porque a ficção também tem muita verdade, as familiares e as da sociedade, que façam chegar às crianças conteúdos que façam chegar às crianças recursos simbólicos para atravessar o que a gente está vivendo. Porque as crianças não são tolas. Elas, se bem diretamente percebam que não estão indo para a escola, que os pais estão atabalhoados, recuperando o cuidado da casa que muitas vezes estava delegado, elas também se dão conta que convivem com adultos que eles mesmos estão espantados. Eles mesmos estão revisitando o seu espanto infantil diante do que a gente está vivendo. Não deu para, então, domesticar esse espanto como comumente os adultos fazem. E as crianças percebem. Então, a gente tem que acolher as questões delas, conversar com elas, falar do que está acontecendo e poder produzir tanto conversas muito sérias quanto esse compartilhamento lúdico. No que diga respeito a esses encontros que a gente tenta fazer, que não são a mesma coisa do que está presencialmente, para uma criança, e quanto mais pequena ela a presença desse outro encarnado ali que diz não, mas põe a mão, ou que consola e faz um carinho, é decisivo para que a palavra tenha valor. Não dá na mesma a idade que alguém tem aí. Então, a gente, sim, tem sustentado esses cuidados, os atendimentos, através dessa tela plana no que é possível. Mas a gente tenta arrastar para esse dispositivo uma lógica que não é a lógica que predomina nesse dispositivo. Esse dispositivo está impregnado de uma lógica que é da sociedade do espetáculo, de uma lógica narcisista, de uma lógica performática. Por isso, muitas vezes, quando se liga ali o celular na sessão, os pais dizem, mostra para a Julieta, diz para a Julieta, né? E a gente diz, calma, me deixa ver. E é muitas vezes fazendo a lógica inversa, que é acompanhando o que uma criança está fazendo. Esses dias, um pequenininho começa a sessão, claro, eu fui conversando primeiro bastante com a mãe, dando suporte, pensando com ela o cotidiano. Mas um pequenininho, quando começa a sessão, está olhando para um pedacinho de papel. E eu digo, o que será que você está olhando? O que será que tem nesse papelzinho que está tão interessante? E aí ele diz, Beia. Mas, somado a isso,
a voz que se deforma por esses aparelhos ficava difícil de entender. E aí a mãe me ajuda e me diz abelha. Eu digo, e tem uma abelha aí? Ou a abelha que voa e que faz... E aí ele me olha, começa a rir. E começa a fazer assim com um papelzinho e eu vou fazendo barulho. E aí a gente vai brincando juntos através da tela. E aí, quando essa brincadeira está consolidada, eu lhe digo, e a abelha também pica, ela pega e faz assim, pim! E ele se interessa, e faço de novo, mas ele está do outro lado da tela. Como é que eu vou fazer essa palavra se cruzar com um objeto e com um gesto? Mas essa mãe muito sensível que estava do outro lado da tela, na segunda ou terceira vez que eu faço pim, ela faz esse gesto. Ela faz gesto da minha voz. Assim como minha voz pôs em palavra aquilo que era o interesse para o qual esse menino estava olhando. Então é muito diferente a gente ligar a tela e dizer, olha para mim, mostra para mim, diz para mim, do que produzir uma abertura e um encontro possível, que tem os seus limites, mas é o que a gente tem. Então, a gente tenta arrastar para esses aparelhos uma tentativa de uma lógica do bem dizer, de um encontro onde haja lugar para o outro e para o que interessa a criança. Não é pouco trabalho, mas é o que a gente tem. Julieta, muito obrigado. Tua fala foi esplêndida, tem tudo a ver com a nossa atividade, produção e estilo em psicanálise. Você justamente falou da sua produção, do seu estilo, né? O nosso traço aqui é o lúdico, né? É o resgate da pulsionalidade infantil no fazer psicanalítico, no acontecer psicanalítico, para além do obscurantismo teorético que caracteriza muito, principalmente, a vertente lacaniana hoje. Então, você traz à tona uma vividez clínica, né, impressionante, né, e muito alinhada com esse espírito criativo e sublime que a gente procura transmitir, né, mostrando a psicanálise como um ser vivo, né, um ser vivo em constante mudança, sendo pensada e repensada no cotidiano humano. Então, meu muito obrigado, desculpe a todos por ter sido por vídeo, né, não estamos tendo a possibilidade de interlocução, né, com o pessoal, porque tivemos um problema técnico na transmissão ao vivo, né, da live no Facebook, mas fiquem à vontade para colocar suas perguntas junto ao vídeo que vai ser postado na nossa página do Corpo Freudiano. Então, a Julieta, na medida do possível, vai procurar responder a essas perguntas conforme elas forem chegando, enfim. A gente vai ver como é que a gente vai... Como é que a gente organiza. Bom, obrigada. Lamento que não tenha podido ser mais capilarizado pelo ao vivo, mas vamos ir fazendo o possível para atravessar esse momento. Boa noite. Boa noite, obrigado.